Boa tarde. Minha pesquisa é sobre o desempenho ocupacional das crianças da Escola Municipal Duas Irmãs, no bairro da Pratinha. Meu nome é Andressa, eu sou do terceiro semestre de Terapia Ocupacional. A minha orientadora é a professora Ana Maria Vasconcelos. Bem, a importância desse estudo se dá pelo conhecimento do desenvolvimento infantil satisfatório dentro da escola. Por quê? Essa escola é uma escola creche. O estudo foi direcionado para crianças na educação infantil maternal, isso Jardim 1 e Jardim 2. Então, esse início da vida, tanto acadêmica quanto das ocupações da criança, é o engajar para o melhor desenvolvimento delas. E é onde também é diagnosticado os inícios do atraso de desenvolvimento. Segundo a Alessandra Cavalcante e Cláudia Galvão, a capacidade de desempenho é um estado ou condição de bem-estar ao executar tarefas em diferentes contextos. O desempenho é a aplicação dessa capacidade como resposta às exigências. A capacidade de desempenho, quando medida, busca conhecer ou estabelecer índices de funcionalidade e incapacidade e medir o status de função e disfunção. É exatamente isso que a pesquisa busca mostrar, se as crianças estão com alguma disfunção ou se a sua funcionalidade está alterada. As áreas de desenvolvimento infantil são 4. O desenvolvimento motor, que seria as habilidades grossas e finas, de preensão e pinças e habilidades em se vestir. Desempenho da linguagem, que está ligado a habilidades articulares da língua. Seria também as linguagens verbais e não verbais. O desenvolvimento adaptativo cognitivo, que é a capacidade da criança de desenvolver problemas intuitivos, perceptivos, raciocínios verbais e não verbais. Não só a habilidade de compreensão, mas a retenção do conteúdo aprendido. Nesse terceiro ponto, seria o porquê também de estar na escola, dessa pesquisa ser feita dentro de uma escola, por causa das habilidades de compreensão da criança dentro dela. O desenvolvimento social ou pessoal, que corresponde às interações das crianças com outras pessoas, principalmente as interações dentro da idade dela, porque nessa fase inicial é a fase com que ela começa a interagir com as outras crianças e se essa interação está sendo de forma correta e satisfatória. A justificativa é importante o desenvolvimento desse estudo, pois a hipótese for comprovada, poderá ser dada uma solução de conscientização dessa comunidade com uma proposta terapêutica para as crianças, melhorando o seu desenvolvimento. Essa conscientização seria para os pais e para os professores. A hipótese é que há predominância de crianças com alguma disfunção. Os responsáveis desses indivíduos têm noções básicas sobre essas dificuldades dos seus filhos, mas eles não desconhecem uma forma de como tratá-los, desconhecem uma forma de como essa criança está se desenvolvendo no meio dos outros, porque às vezes a mãe acha que o seu filho só é uma questão assim de ele ainda não vai fazer, mas um dia ele vai fazer essa tal habilidade. E às vezes não acontece isso. A criança atrasa muito no seu desenvolvimento e a mãe não se percebe, ou o pai, até mesmo os professores. O objetivo é investigar o desempenho funcional para o autocuidado, a mobilidade e a função social das crianças. O objetivo secundário seria relacionado aos pais e aos professores para saber se eles têm conhecimento desse desenvolvimento da criança e se eles sabem também lidar com essa falta de desenvolvimento provável e se está sendo satisfatório de acordo com a idade. Os instrumentos seriam o termo de livre esclarecimento para os pais, que eles assinaram para poder habilitar a coleta de dados. A ficha de coleta de dados, que veio enquadrando os aspectos de como foi a gestação da criança, como foi o desenvolvimento dela, do parto até a entrada dela na escola, e a escala PED, que é um questionário dos Estados Unidos que foi traduzido para o Brasil junto com a contextualização regional.
Aqui vem falando um pouco de que é uma entrevista estruturada, realizada com o cuidador, ou com o pai, ou com o professor. Quem fica mais tempo com a criança, por ser uma escola creche, pode ser feita a pesquisa com o professor, mas também com alguns pais. Tem o objetivo de avaliar os aspectos funcionais de desenvolvimento das crianças com idade entre 6 meses a 7 anos de idade. Os critérios de inclusão foram os responsáveis ou professores dos alunos da Escola Municipal de Educação Infantil. Foram excluídas pessoas que não estiverem hábeis para responder e as perguntas de formação insóbria e que se recusaram a assinar os termos de livre esclarecimento. A escola é composta de 400 alunos, escolhidos mediante a imagem e disponibilidade dos pais a responder. A pesquisa abrangeu apenas 80 crianças matriculadas na escola entre a idade de 3 a 6 anos. Alguns dos alunos, mesmo estando em educação infantil, que seriam enquadrados para a pesquisa, e educação infantil, jardim 1 e maternal, os pais não puderam ou não quiseram assinar o livro de termos de esclarecimento, e então eles foram excluídos. Os resultados da discussão. Depois, a pesquisa foi aplicada com alguns pais e com alguns professores, porque como a criança passa o dia na escola, os professores também estão hábeis para responder. A questão do autocuidado. São 73 itens que oferece no protocolo PED e 15 crianças tiveram dificuldade, em média, em 3 itens. Esses itens de autocuidado seria vestir a camisa, abotoar qualquer coisa e os zíperes. Eles não conseguiam abrir e fechar os zíperes. E algumas crianças também tinham dificuldade em pentear o cabelo. E que para essa idade já seria aceitável que eles fizessem isso. Na mobilidade, um total de 56 itens, 14 crianças tiveram dificuldade com 4 dos itens. Essa mobilidade seria subir e descer escadas. Alguns não conseguiam, outros conseguiam, mas muito devagar, com o auxílio do professor ou dos pais conseguiam. E outros seria a questão de entrar dentro do ônibus e questão de equilíbrio. E outros relacionados a esse, mais com altos e baixos. A função social. São 65 itens, 30 crianças tiveram dificuldade, em média 36 itens. A função social, pelo que nós podemos perceber com a pesquisa, é o que as crianças têm mais dificuldade. Eles não conseguem, algumas crianças não conseguem se interagir com os outros coleguinhas. É possível que tenha alguma disfunção a mais do que o protocolo pode abranger. Seria necessário o encaminhamento dessa criança para algum fonoaudiólogo ou coisa do tipo, ou outro profissional qualificado. Os itens que mais me chamaram a atenção foram que a comunicação com os outros colegas. Porque falar com o professor, às vezes a criança realmente tem receio, dependendo da estimulação, mas com os outros colegas, algumas crianças não têm total interação. Tipo, ela está incluída no meio da rodinha de amigos, mas ela não consegue se comunicar com as crianças que estão ao redor. E isso é uma das dos meios de diagnosticar um certo autismo. E não é nenhuma criança tem nenhum diagnóstico de alguma doença, mas, de acordo com a aplicação do protocolo, pode ser percebido isso e informado aos pais. A parte 2 do protocolo é a independência no desempenho das atividades diárias com influência do cuidador. O autocuidado, 15 crianças com dificuldade, nos critérios estabelecidos desse autocuidado que tem na etapa 2, que seriam lavar, comer, lavar as mãos, escovar os dentes e
elas conseguem realizar, 11 conseguem realizar as tarefas com a supervisão de um cuidador, tipo do professor, no caso, dizer, olha, vá escovar o dente, está na hora e tal. E outras não conseguem. Outras quatro necessitam de total auxílio do cuidador ir lá, no caso o professor, e escovar os dentes e dar comida ainda na boca. E isso, para uma criança que foi a média de 4 anos a 6 anos, é uma coisa preocupante já. Na mobilidade dos critérios da parte 2, não foram encontrados nenhum, que seria mais habilidades da criança sentar, levantar, rodar, manter o equilíbrio após vários giros, e nenhuma criança apresentou essa dificuldade. As únicas dificuldades foram na parte 1, que seria o equilíbrio com um veículo em movimento. A função social, 30 crianças apresentaram dificuldade, 20 crianças conseguem realizar atividades com os itens com auxílio leve do cuidador. A função social relacionada nessa parte seria ajuda nas interações de lavar pratos, saber os horários de comer, os horários de ir para casa, os horários de ir para a escola. Então, algumas crianças conseguem com o auxílio, 4 precisam de um moderado auxílio, que seria o cuidador, ou o professor, ou o pai, chamar essa criança e dizer, e 2 seria o máximo auxílio, que a criança não consegue fazer realmente essa habilidade sozinha, ela precisa de um auxílio total desse pai, do responsável. A parte 3, modificações, seriam as modificações no ambiente para facilitar o desempenho. Nenhuma criança precisou de adaptação, até porque elas não têm nenhum diagnóstico de alguma patologia, então nenhuma delas precisa de adaptação, que seria a parte do item 3. As considerações finais. A hipótese foi comprovada, 80 das crianças que participaram da pesquisa, 30 possuem alteração em um ou mais itens de desempenho. Os pais das crianças possuíam noções básicas do desempenho das crianças, porém elas não sabiam como proceder a essas alterações. Assim como os professores também, eles não sabiam como abranger aquelas crianças com dificuldades sociais, que foi a mais perceptível. Eles não conseguiam saber como incluir aquela criança, então a criança acabava sendo deixada de lado. As crianças não possuem nenhuma limitação grave no sentido de patologia diagnosticada. Tipo, não tem nenhum diagnóstico concluído dessas crianças, mas as crianças que apresentaram dificuldade, a minha professora orientadora da saúde, ela me ajudou em encaminhar essas crianças para o EPA, onde tem pessoas que possam ajudá-las e fazer o diagnóstico correto. Essas alterações podem ter sido causadas por falta de estímulo dos pais, porque são crianças de baixa renda. Então, até mesmo uma questão de negligência, porque muitas das crianças estavam indo de formas não regulares para a escola, não estavam indo com as roupas limpas e não havia uma preocupação dos pais. Então, esse atraso pode ter sido por esse fato. Os desafios e soluções. Encontrei dificuldades com a disponibilidade da aplicação do questionário com os pais, que pode ser solucionado por ser aplicado com os professores, com o consentimento dos pais. Alguns dos pais não iam buscar suas crianças na escola, mesmo sendo pequenas, então eles iam sozinhos e não tinha esse contato, que foram os pais excluídos da pesquisa. E outros se recusaram e outros não tinham tempo realmente por questões do trabalho. Isso pode ter sido solucionado em a pesquisa ser feita em fins de semana, na casa mesmo do responsável,
colocando isso também no termo de livre esclarecimento. E as dificuldades com o questionário seria a dificuldade da capacitação para a aplicação do questionário. Porque é um questionário traduzido para o Brasil, mas foi traduzido por uma só autora e só teve uma publicação do livro. E foi meio complicado de achar, mas eu consegui achar o livro e ter a capacitação, e isso meio que diminuiu o tempo da aplicação da pesquisa, porque levou bastante tempo para achar. Então. Reuniões científicas e publicação. O projeto está em fase de preparação da publicação de um artigo que eu tenho interesse de submissão no Congresso de Norte e Nordeste de Terapia Ocupacional, que será em Fortaleza em outubro de 2016. As referências, é isso.